Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos a um tempo de silêncio, interiormente, invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo para nos ajudar a compreender tudo que a Palavra de Deus hoje nos revela. Oremos no silêncio. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos fazendo um caminho com Jesus através do evangelista Marcos. Nos domingos anteriores, nós já tivemos algumas descobertas que nos surpreenderam, fazendo-nos compreender quem é Jesus. Hoje, Ele continua se revelando a nós, dando-se a conhecer a cada um de nós. Tomem comigo o Evangelho número 9 do seu folheto. Nesses domingos de hoje e os próximos 3, 4 domingos, nós vamos ler o Evangelho de Marcos e ter uns pequenos textos muito fortes do Antigo Testamento, dos livros proféticos. Daqui um pouco a gente vai à primeira leitura que a gente vai ver isso melhor. Mas nós estamos num bloco, a partir do capítulo 6, e também no capítulo 4, como vimos há uns domingos atrás, em que a família de Jesus achava que ele estava o quê? Ninguém lembra? Que ele estava fora de si, estava perturbado. As autoridades que vieram de Jerusalém achavam que ele expulsava demônios por quem? Pelo poder do demônio. Vamos ver hoje. Tome lá. Marcos 6, 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Já lhes falei, noutras ocasiões, que sinagoga é a casa da palavra. Em grego, sinagoga, é o mesmo que
Sim é o mesmo que tem. E goga, pedagogia, gorgia, fala, palavra, ensino, pedagogo. Sinagoga, portanto, é o lugar onde tem a palavra. É a casa da palavra, a casa do ensino. Na verdade, no tempo de Jesus e para o povo do Antigo Testamento, e até 1500, né, quando foi inventado a gráfica, a impressora, os livros, ninguém tinha Bíblia em casa porque não tinha como ter Bíblia em casa. Eram feitos à mão, em rolos gigantescos de couro, em tábuas de cerâmica ou de madeira. Para você ter um livro na sua casa, você tinha que ter uns 2 cômodos do tamanho daqueles lá da secretaria, para guardar as pilhas de volumes dos livros do Antigo Testamento, e ainda nem existia o Novo. Então, nas aldeias e povoados, o povo fazia a casa da palavra, um templo onde se guardava os livros sagrados, e todos os sábados o povo se reunia, do nascer do sol até o meio-dia, na sinagoga, para o ensino da palavra, para o culto da palavra, que é o que a gente faz com a primeira parte da missa, a liturgia da palavra. Depois tem a liturgia eucarística. A liturgia eucarística era feita lá no templo de Jerusalém. Essa sinagoga lá na terra de Jesus era mais ou menos do tamanho dessas 2 fileiras aqui de bancos, relativamente pequena, e o grande armário, uma espécie para eles, um sacrário, onde se guardava o livro sagrado. Não tinha livro, se chamava escritos sagrados. Não era livro que se falava, mas os escritos sagrados. No sábado, como era de costume, Jesus foi. A manhã inteira se ficava na sinagoga, e os rabinos, os pregadores, um vinha aqui, pegava um texto bíblico lá, proclamava, fazia um ensino. A partir do que o texto estava falando, tinha um momento de louvor, ou de pedido de perdão, ou de súplica, de acordo com o texto. Depois entrava outro pregador, pegava parte do texto sagrado, proclamava, fazia a pregação, e tinha mais as cantorias, os louvores, os ritos de penitência e assim por diante. Jesus era um pregador itinerante, viajava com os discípulos pelas redondezas, e estava na região onde ele foi criado. No sábado ele falou: vamos lá, turma. Lá pelas tantas ele se levanta, pega o texto sagrado, lê e ensina. E de repente tem uma reação muito curiosa. Vamos ler? Muitos que o escutavam, vamos, igreja, ficavam admirados e diziam, leia comigo, bem forte: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram? Você já foi na missa algum dia em que o padre começa a pregar uma coisa, aí aquilo que o padre está falando, você não aguenta, você acaba reagindo e dando um cutucão a quem está do seu lado assim? Ou então você pergunta para quem está do seu lado: quem é esse padre? Aí quem está no banco de trás: é o filho, é o carpinteiro, é o filho de Maria, é lá daquela família tal, lá de cima da montanha. E um cutuca o outro, outro cutuca o outro, e virou um fuxico danado na igreja, e ninguém mais escutava Jesus. Ficou no fuxico, na fofoca. Jesus nasceu em Belém, fugiu para o Egito até a morte do rei. Quando ele voltou com o rei, foi morar de novo em Belém, o anjo apareceu para São José e falou: não, vai para Nazaré, aqui é perigoso, senão o filho do rei vai mandar matar.
Aí Jesus foge, São José e Nossa Senhora fogem e vão morar em Nazaré. Uma aldeia pequena, deve ter existido no tempo de Jesus de 80 a 100 famílias, residências. Uma aldeia pequena, num encravado de montanhas. Jesus, com o pai dele, carpinteiro, artesãos. Jesus morou lá 30 anos. Aos 30 anos ele foi batizado e mudou lá para Cafarnaum e começou esse grupo dos discípulos a ser pregador. Na viagem de pregação, lógico, um dia ele foi parar lá na cidade dele e começou a pregar. A pregação, curiosamente, provocou uma reação enorme nos que escutavam a ele, que começaram a fofocar. Quem é esse? Que milagres são esses que ele realiza com a mão dele? Onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? Quem é ele? Não é o filho de Maria? E aí cita os parentes de Jesus da vila inteirinho. Provavelmente, naquele fuxico humano mesmo. E aquele, quando ele era carpinteiro, trabalhava aqui, mandei fazer um armário para ele, ficou ruim demais o armário que ele fez, entendeu? Nós mandamos fazer uma cama, a cama ficou torta. Esse tipo de fuxico mesmo. Ele era um prestador de serviço com São José. E fuxico mesmo humano, assim, conheço ele, é o fulano, você também aqui atrás conhece, ele, você é prima dele, não é? Você que está à frente. Começou essa fofoca. Aí, olha a reação de Jesus, quando a igreja está toda fofocando sobre o pregador, que é Jesus, fica escandalizado com o que ele diz. Versículo 4, tomem comigo. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Para lá, está caçando confusão, não está? Falou: não, vocês não se preocupem não, eu sei que eu sou daqui. Um profeta não é estimado pelos seus parentes, familiares, na sua pátria, na sua comunidade. Preocupa não. Só que tem uma coisa mais grave. Jesus se chama de profeta. Ele está pregando, o povo para de escutar ele para começar a fofocar sobre ele. Aí ele diz: um profeta só não é estimado em sua própria pátria. Ele se dá o título de profeta. E diz que aqueles que estão escutando a ele são os seus compatriotas, seus parentes, seus familiares. O que é um profeta? Vamos à primeira leitura para saber o que é profeta. Porque muita gente pensa que profecia é saber prever o futuro, é saber ter revelações do que vai acontecer com você ou que já aconteceu com você. Essa é a compreensão pagã sobre profeta. Essa ideia de que profeta tem capacidade para prever futuro ou ver coisa do passado, essa vem das superstições do mundo babilônico e persa. Para o povo da Bíblia, profecia é isso aqui do profeta Ezequiel. Vamos lá? Número 6 do seu folheto. Ezequiel 2, 2, 5. Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Portanto, o profeta é aquele que escuta. A partir do que ele escuta, ele tem uma reação. Ele não fica mais sentado. Naqueles dias, depois de me ter falado. Quem falado? Ele vai dizer daqui um pouco que é Deus. Entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Leia comigo. Então eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim, até ao dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou te enviar, e tu lhes dirás, assim diz o Senhor, quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta.
Deus elege Ezequiel para uma missão, fala com ele. Ezequiel que via o povo da terra dele entrando numa decadência enorme, a sociedade completamente deteriorada, os pais, não são só os filhos não, eles extraviaram também os seus pais, os velhos perderam o juízo, a sociedade está decaindo, todo mundo perdeu o juízo, coração de pedra, cabeça dura, rebeldes. Não vamos mexer mais com igreja não vamos mais frequentar a igreja não vamos mais mexer com religião não, esse negócio não compensa. Profeta, portanto, a palavra profeta significa aquele que profere, aquele que escuta e profere o que escutou. É por isso que o profeta, o texto termina dizendo assim: quer te escutem, quer não. É o mesmo que você receber um recado do seu irmão, da sua irmã, ou de um parente, diz, vai lá e diz para o pai ou para a mãe, ou para o nosso irmão, tal recado, diga isso, isso e isso. Você chega na pessoa e dá o recado, ela fala, para aí, não fala um trem desse jeito não tem como você falar de uma maneira melhor não. Aí a pessoa que está te falando fala, desculpa, mas ele mandou eu falar isto e isto e isto. O profeta, ele não amansa o discurso, porque ele assume humildemente que o que ele está falando não é dele, que o que ele pronuncia não é coisa que ele criou, ele escutou, ele recebeu uma ordem, um espírito me pôs de pé, e eu me coloquei a falar. Quer te escutem, quer não, porque é um bando de rebeldes, de cabeça dura. Esse texto serve para os dias de hoje? Para nós? Serve? Nós precisaríamos precisamos de profeta nos dias de hoje? Volto ao Evangelho. Jesus se diz profeta. Versículo 4. Vamos ler agora o versículo 4, seguindo até o final, para entender. E Jesus lhes dizia, toda a igreja, bem bonito, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Presta atenção no que vem, versículo 5. E ali não pôde fazer milagre algum para lá. Quem não escuta o ensino de Jesus, quem não escuta a palavra de Jesus, não recebe milagre. Isso aqui é delicado. Quem não ouve Jesus, não recebe milagre. Quem não ouve Jesus, não recebe milagre. Não se alcança quem pede as coisas para Deus. Milagre se alcança quem ouve Jesus. E ali Jesus não fez milagre algum. O texto até diz, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Provavelmente era aquele tipo de doente que não tinha ninguém por ele, gente caída, jogada lá, que nem condição de resmungar ou de pedir tinha. Jesus curou, não atendeu o pedido de ninguém, não fez milagre algum. Versículo 6. E Jesus, leia, admirou-se com a falta de fé dele. Ai, minha gente, será que isso também não pode acontecer hoje? Jesus aqui admirar-se com a falta de fé nossa. Para Jesus, o que é ter fé? É ter disposição para escutar seu ensino. Isso é o sinal da fé. Não é o milagre que eu quero, mas é a minha disposição em ouvir o que ele me ensina. Continua o texto do Evangelho, leia comigo. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Fazendo o quê? Ensinando. Não é fazendo milagre, é ensinando. O milagre é resultado do aprendizado do ensinamento de Jesus. Está terminando lá agora em Trindade a festa de Trindade. Todos os anos eu gosto muito, desde antes de ser padre eu sempre trabalhei naquela festa. Mas depois de padre, eu descobri uma coisa extraordinária no meu serviço de colaboração com aquela festa. Atendendo as confissões.
Porque para lá vão pessoas do Brasil inteiro, do Goiás inteiro, vão para lá, e muitos dos que vão lá confessar, vão confessar lá porque tem medo de confessar na sua comunidade, do seu padre. Muita gente fala isso. Eu tenho medo de falar com o padre e o padre falar no microfone. Ou muitas pessoas que vão lá, isso não quer dizer que é necessariamente ruim, não, mas são muitas pessoas feridas com a sua comunidade, decepcionadas com as suas comunidades, com a sua paróquia, com o seu padre. Sabe por quê? Porque mas muitas vezes, são pessoas que querem um padre, um ministro, um cantor, um tocador, um pregador, que seja moldado ao jeito dela. Enquanto eu não achar um padre assim, eu não vou frequentar a igreja. E fica. Aí, é aquilo que eu já falei outras vezes aqui na igreja. Pessoas que chegam em mim e confessam. Às vezes confessa isso até publicamente, dizendo o seguinte: padre, eu vou à missa, eu não recebo a comunhão, porque eu acho que aquele povo que ajuda lá naquela igreja não é digno. Eu não gosto daquele padre e eu não vou receber a comunhão dele, porque aquele padre não vale nada. Isso, irmãs e irmãos, não quer dizer que vocês tenham que olhar para mim, o padre, ou para os ministros da igreja, e cegar os olhos e não ver nossos defeitos e não reconhecer nossos defeitos. Pelo contrário, vocês até devem olhar para os nossos defeitos e ajudar-nos a enfrentar os nossos defeitos e os nossos limites. O problema é quando alguém vem para a igreja e diz: eu não vou receber esse ensino e essa palavra ou essa Eucaristia, porque eu não gosto, eu não aceito aquele que é entre o altar e eu não aceito aquela ponte. Não sei se vocês já tiveram que passar por uma ponte ou por uma pinguela, em que você caminha morrendo de medo e precisando atravessar um lugar, e de repente você encontra uma ponte toda quebrada ou feia demais. Você vai ficar preocupado com a beleza da ponte ou da pinguela para passar? Você quer passar, você precisa chegar do outro lado. Tem gente que vai na igreja e fica discutindo qual é a cor da ponte, que jeito que é a ponte, se ela é torta, se ela tem buraco, se ela não tem buraco, e não recebe Jesus nem no ensino, nem na Eucaristia, porque fica estabelecendo os critérios entre mim e a ponte. É preciso que seja assim, aí não recebe Jesus. E talvez o escândalo consiste exatamente nisso. Como é que Deus escolhe certas criaturas, põe no meu caminho, para chegar até mim através de certas criaturas que eu acho que não valem nada? Agora não estou falando só de padre não e de igreja. Estou falando do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, que Deus põe no seu caminho para dizer para você certas coisas, exatamente porque é seu parente, porque te conhece e tem autoridade para dizer para você: muda nisso e nisso. Exatamente porque a esposa e o esposo é o que mais conhece os defeitos e as qualidades. Por isso tem autoridade para dizer: muda, melhora nisso e nisso. Aí nós comumente temos a seguinte atitude: Deus insiste em atingir e chegar ao nosso coração. Deus insiste em chegar ao nosso coração, em trazer para nós a consolação, a graça. A gente olha, seu pai, sua mãe vai te chamar a atenção, sua esposa, seu esposo fala: mas logo você. Aí você tem prazer de falar mal dela, como se ela fosse uma barata. Você pisa e começa a dizer: você que é assim, assim, assim. Isso existe? Você faz a pessoa se sentir um lixo. Só que você esquece que, não acolhendo a palavra que ela proferiu, te chamando a ser melhor, você acaba se tornando lixo com ela, indo com ela para o esgoto e para a merda, para a fossa, para o buraco. Vamos à segunda leitura. Olhe só, por que é que Deus
Não põe no seu caminho gente 100% certinha para fazer as coisas para você só do jeito que você quer. Olha o que Paulo fala sobre isso. Você vai assustar demais. Você vai sair da igreja hoje pensando divino Pai eterno. Olhe lá. O apóstolo Paulo, que é considerado um dos maiores esteios e colunas da igreja. Olha o que ele fala dele. Olha a confissão que Paulo faz. Número 8, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Leia. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás, a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. É um dos textos mais enigmáticos do Novo Testamento. Eu já li coisa demais de interpretações sobre. Eu vou pegar umas 2, 3 que eu considero e que no conjunto dos pregadores são consideradas interpretações bem próximas da motivação que Paulo fala isso. Ele diz assim: para que a extraordinária grandeza dos mistérios revelados para mim não me enchesse de soberba, não me botasse tupetudo e arrogante. Deus me revelou. Eu é que sei porque Deus falou para mim. Eu é que tenho autoridade para falar esse trem aqui, porque foi para mim que Jesus apareceu no dia que eu caí do cavalo e fiquei cego. Para que esse mistério revelado a mim não se tornasse em mim uma soberba, uma pessoa cheia de soberba, foi espetado na minha carne como que espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me. Sabe o que é esse espinho? Muito provavelmente, dizem os estudiosos de Bíblia, que provavelmente era um gravíssimo vício de fraqueza que Paulo tinha na carne dele. Sabe essas manias que a gente tem? Às vezes no temperamento, na impaciência, ou de vez em quando exalta e diz uma palavra gritada, e que às vezes põe tudo a perder, ou quase põe tudo a perder. Esse espinho é alguma coisa que fazia Paulo pregar da maneira, escrever da maneira mais nobre e elevada, mas que quem conhecia ele mesmo, e ele mesmo que se conhecia, quando alguém vinha elogiar Paulo, mas não sei o que, Paulo pensava: nossa, se alguém soubesse de tal erro meu, de tal vício meu, de tal mania minha. Aí o bichinho, murcha a bola. Agora, se o santo e mártir Paulo, que nós celebramos domingo passado, fala que foi espetado na minha carne um espinho que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais, a fim de que eu não me encha de soberba. Porque tem gente que faz as coisas bonitas demais, bem feitas demais, mas a exaltação delas e as soberbas dela faz aquilo que ela faz de melhor não valer nada. A quantidade de meninas e meninos, adolescentes, que o pai e a mãe se matam para dar a melhor comida do mundo, só que o pai e a mãe são chatos e enjoados demais a hora que senta para comer. Só fala trem desagradável para os meninos, para adolescente, que é enjoado também. Aí os meninos preferem fazer o quê? Comprar um x-salada, jogar aquela maionese catinguda e fedida de pit dog e comer aquele trem que passa mal. É melhor uma comida horrorosa daquela do que aquela comida deliciosa lá de casa, porque lá em casa tem a melhor comida, mas o meu pai é exaltado, a minha mãe é soberba. Isso existe? Olha o que vem, presta atenção no que vem. Aí Paulo confessa um negócio, que ele tinha um erro ou uma fraqueza, que nós não sabemos bem o que é, e é de propósito que o Espírito Santo inspirou Paulo a não confessar que erro e fraqueza é essa, para que nós levantemos todas as suspeitas dos erros,
a partir dos que nós temos. O Espírito Santo não falha, não. Paulo não diz qual é exatamente, para que cada um de nós saiba o que é um espinho na minha carne. Eu sei, você sabe quais são os seus? Todos nós sabemos. Paulo fala que aquele erro dele, ou aquela fraqueza dele, mexia tanto com ele. Versículo 8, leia. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que eu afastasse de mim. Eu fui 3 vezes ao Senhor, fiz 30 dias de retiro, 40 dias de retiro, de oração, de jejum, que eu vou pedir esse milagre ao Senhor. Eu vou pedir, olha, o Senhor vai me livrar. Vou a pé a Trindade 10 anos, 10 vezes. E na última vez que eu for, eu vou pedir ao Divino Pai Eterno, tire de mim essa fraqueza. Aí, o Senhor, quando Paulo vai ao Senhor a primeira vez, segunda vez e terceira vez, o Senhor reage assim, dizendo para ele, leia comigo. Mas ele disse-me, basta-te a minha graça. Continua. Pois é na fraqueza que a força se manifesta. Rapaz, não vou tirar de você essa fraqueza, não. Se eu tirar essa fraqueza de você, você vai achar que você se basta. Você não vai precisar mais de Deus. O que tem de cristão que acha que se basta? O que tem de católico que acha que se basta? Que já conhece tantos erros dos padres e da igreja e dos irmãos da igreja e acha que já fez tanto curso e tanto título e tanta função e ministério na igreja que se basta. Deus fala, não vou tirar essa fraqueza de você não. Você vai carregar essa chaga, esse espinho te cutucando nessa fraqueza sua, porque basta-te a minha graça. É na fraqueza que a força se manifesta. Mas olha o que vem agora, que coisa impressionante. Leia. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas. Oh glória! Obrigado, Senhor, por causa das minhas fraquezas. Senhor, se eu não tivesse essas minhas fraquezas, eu não dependeria do Senhor e não necessitaria ser mais humilde para depender um pouco mais da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da igreja. Glória a Deus pelas minhas fraquezas. Por isso, eu me comprazo, eu me encho de prazer. Eu me encho de prazer. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas. Leia. Para que a força de Cristo habite em mim. Quem aqui deseja que a força de Cristo habite em você, levante a sua mão para o céu. Feche os seus olhos e diga a Jesus, Senhor, o Senhor conhece todas as minhas fraquezas. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe tudo. E não me abandona. E não me abandona. Eu quero. Eu dependo. Eu necessito. Da força do Senhor. Porque a minha força. É sempre espetada. Esbofeteada. Pelas minhas fraquezas. Abaixe a sua mão e tome o texto comigo. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Continue a leitura. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas. Ele já falou lá atrás. Eu me gloriarei. Agora ele diz, eu me comprazo. Eu me encho de prazer nas fraquezas. Não só nas fraquezas. Leia comigo. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Ah, igreja, será que nós sofremos alguma coisa por amor a Cristo? Ou será que tudo que nós sofremos é só por causa das nossas besteiras que nós fazemos? Será que existe algum sofrimento em nós que é fruto do nosso amor a Cristo e do nosso esforço em viver e seguir e servir Cristo? Ou os nossos sofrimentos são todos frutos somente da nossa fraqueza?
Você imagina uma coisa, voltando ao Evangelho. Jesus viveu na comunidade de Nazaré 30 anos. Jesus viveu na carne, homem, carpinteiro, primo, irmão, filho, parente. Jesus conviveu 30 anos numa comunidadezinha que tinha de 80 a 100 famílias morando, e todo mundo morava apinhado. Você imagina se você pudesse morar na mesma vila e no mesmo bairro que Jesus 30 anos, não com ele na palavra ou no sacrário escondido na Eucaristia, mas ele fisicamente, você convivendo com ele, indo para o trabalho e cruzando com Jesus, pegando toco de lenha lá na carpintaria dele para acender fogo lá em casa. Imagine, você convivendo com ele nas rodas de piada à noite, antes de dormir. Imagine, você imagina ele 30 anos convivendo com a gente, e ele tinha o conhecimento não só divino, mas também o conhecimento humano de todo mundo que estava naquela sinagoga, não tinha? Sabia as podrices e as qualidades de todo mundo, a podridão de cada um, mas ele sabia as qualidades de todo mundo. Provavelmente, eu imagino Jesus pregando naquela sinagoga, mas com uma segurança que não tinha erro absolutamente nenhum, porque cada palavra dele, cada gesto, cada olhar dele atingia o coração preciso de cada um, porque ele viveu ali. E aquela comunidade, ao invés de se exaltar, se empolgar e entrar num transe de glória, começou: quem que é esse? É o fazedor de armário? É o carpinteiro? É o filho de Maria? Começou o fuxico. Jesus foi embora e não fez milagre nenhum. Posso pegar pesado? Posso? O que você faz com as pessoas que Jesus, o Pai Eterno, o Espírito Santo colocaram no seu caminho para dizer a você dicas muito precisas para o seu aperfeiçoamento, para a sua conversão? O que você faz com esses mensageiros que Deus pôs no seu caminho? Seja ele um padre, um pregador, mas um pai, a mãe, uma esposa, um vizinho. Vou falar mais brabo ainda. Seja uma pessoa que não gosta de você de jeito nenhum, e que quer a sua desgraça, mas quer o pior seu, e que às vezes chega em você e diz: olha, você não presta por causa disso, por causa disso e por causa disso. Você tem como colaboradora, tentando ajudar você, até quem não quer nem um pouquinho do bem, porque te conhece e ocupa tempo em dizer: melhore nisso, você não presta por causa disso e disso. Nós não deveríamos perder a oportunidade, até de quem não presta, até de quem não nos ama, e a gente faz o contrário. A gente joga tudo fora, dizendo: quem que é esse? Sabe que uma das coisas que mais me impressionou, lendo os arquivos, os documentos que tem da paróquia, das assembleias e reuniões aqui da paróquia, é o comentário que o povo faz dos padres e das assembleias que tinha na paróquia aqui. Eu fico pensando, nós não podemos imaginar que padre seja em muitas daquelas coisas que estão lá anotadas, não pode. Tem uma afirmação assim, dizendo para um padre que está indo embora, por causa de uma briga feia aqui, diz assim: padre, fica, o senhor pelo menos a gente conhece os defeitos do senhor, o outro que vai vir a gente não sabe nem que defeito tem. Escrito desse jeito, em ata. Imagina se uma pessoa dessa tem autoridade para dizer quem é que deve entrar nessa paróquia para pregar. Nós que vivemos na igreja, nós que vivemos na fé, nós começamos a ter orgulho de professar e proclamar que nós conhecemos as desgraças, os espinhos na carne de Satanás, dos pregadores que passaram por aqui. Paulo fala anjo de Satanás esbofeteando ele, mas nem isso tornou a pregação de Paulo inválida. Nós não. Nós começamos a levantar o tupete, porque eu conheço essa igreja, eu sei quem é esse bispo, eu sei quem é esse coordenador de ministério, eu sei quem é que está tocando nessa igreja, eu sei quem é esse padre, sei quem é esse ministro. Essa igreja não vale nada, por isso eu não recebo nem Jesus. E o escândalo é exatamente esse que vem aqui. Leia comigo.
Eis porque me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Leia comigo essa última frase final. Pois quando eu me sinto fraco, é que então sou forte. Eu vou dizer para vocês uma frase que um pregador um dia me disse num retiro, que marcou muito a minha vida e pode ajudar você. A pregação dele era sobre a perfeição da vida cristã. E ele dizia que a perfeição da vida cristã não tem a ver com a perfeição desse mundo e das coisas desse mundo. E ele dizia assim: se nós, tendo nossas fraquezas, somos tão duros com os outros, na fofoca, no julgamento, no preconceito, se nós, tendo nossas fraquezas, somos tão duros com os outros, imagine se nós fôssemos perfeitos, o tanto que nós seríamos cruéis. Pensou? Se tendo as fraquezas que eu tenho, eu sou duro com os outros, imagine se eu não tivesse essas fraquezas, o tanto que eu seria arrogante, o tanto que eu seria um padre que teria prazer em pisar e dizer: você não vale nada. Por isso, agradecemos ao Senhor por nossas fraquezas serem grandes, para que a gente dependa mais dele do que dos elogios e dos aplausos dos outros, entendeu? Não tenhamos medo da nossa fraqueza, não tenhamos medo do dedo de ninguém, nem de Satanás a apontar para nós nossa fraqueza. Quando alguém proclamar para você sua fraqueza, quando sua consciência acusar para você sua fraqueza, quando seus sentimentos acusarem para você sua fraqueza, põe a mão no coração e diga: apesar das minhas fraquezas que são proclamadas pela minha consciência, por Jesus, pela palavra, pelo Espírito Santo e até pelo anjo de Satanás, obrigado, Jesus, porque o Senhor me ama, o Senhor vem ao meu encontro, o Senhor, sua graça me procura, Jesus, e é dessa graça que eu dependo, Jesus. Quantas chances nós perdemos em ser melhores, porque seu pai, sua mãe, sua esposa, um irmão da igreja falou para você uma coisa e você diz: isso vindo de você? Se vier de qualquer outro eu acolho, mas de você eu não acolho não. Aí você continua no pior, com orgulho e exultação. Pois não tenha medo, não tenhamos medo, pois quando eu me sinto fraco, é que então sou forte, porque a graça vem. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e peça a graça, porque só ela basta. Todas as suas qualidades e todos os seus defeitos, nada em você é mais importante e maior que a graça de Deus. Por maiores que sejam as suas fraquezas, os seus defeitos, as suas misérias, os seus pecados, a graça de Deus é maior que tudo que há de errado em você. Peça a Jesus para essa graça te alcançar, para essa graça dele ser derramada em você, e diga para ele: Senhor, basta para mim a graça do Senhor. Livra-me de toda arrogância e prepotência em querer ser dono da verdade, cruel com os outros, porque sei o erro dos outros, porque me orgulho dos meus acertos. Livra-me disso, Jesus. Fale com Jesus. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos
Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. não quer saber de amar, Quer saber de amar, nem sabe perdoar, nem sabe perdoar. quer tudo Quer tudo e não sabe partilhar. partilhar. Jesus, manda teu Espírito Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. fiquemos de pé. Voltemos o nosso olhar aqui para a cruz de Jesus. Olhe para cá. Estenda a sua mão direita para a cruz de Jesus. Confesse comigo agora: Jesus, minhas fraquezas são grandes. Jesus, o Senhor conhece cada fraqueza minha, Cada fraqueza minha, como um espinho com o Espírito em minha carne. em minha carne. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Quem vive comigo sabe Quem vive comigo de sabe minhas fraquezas. de minhas fraquezas. E muitas vezes, E Jesus, muitas vezes, Jesus, o Senhor o Senhor me ama tanto me ama tanto que sabe que sabe relevar relevar tudo que em mim é fraqueza. tudo que em mim é fraqueza. Mas eu não sei, Mas eu não sei. eu não aceito Eu não aceito nem as minhas nem as minhas e nem as dos e nem as outros. dos outros. Jesus, Jesus, dá-me a graça dá-me a graça de reconhecer de reconhecer a minha pequenez, a minha pequenez, a minha a fragilidade, minha fragilidade, apesar de tudo apesar de tudo que eu sei que eu sei e que eu e tenho que eu tenho de virtude, de virtude, de qualidade. de qualidade. Também em mim Também em mim habita muita fraqueza. habita muita fraqueza. Jesus, Jesus, põe no meu coração põe no meu coração a sua graça a sua graça e faz brotar do meu coração e faz brotar do meu a graça coração do Senhor a graça do Senhor para dar para dar este amor este amor para os outros, para os outros, sobretudo os mais fracos, sobretudo os mais fracos, para receber esse amor para receber esse amor de todas as pessoas de todas as pessoas que o Senhor pôs no meu que caminho o Senhor pôs no meu para me caminho, ensinar para me ensinar a sua vontade, a sua vontade, apesar da fraqueza delas. apesar da fraqueza. Jesus, Jesus, hoje, hoje, diante da sua cruz, diante da sua cruz, eu te peço eu te peço que a partir de que hoje a partir de hoje a minha vida a minha vida seja conduzida seja conduzida unicamente unicamente pela graça do Senhor, pela graça do Senhor, não pelo meu orgulho, não pelo meu orgulho, pela minha pela soberba, minha soberba, nem pelos meus complexos, nem pelos meus complexos, mas pela graça do Senhor, mas pela graça do que Senhor, agora eu recebo. que agora eu recebo. Dá-me essa graça. Põe a mão no coração, incline a sua cabeça, peça a graça que você necessita para ser homem, para ser mulher
discípula e discípulo de Jesus, testemunha da graça e do amor dele, na fraqueza, na perseguição, na injúria, na humilhação, mas ser testemunha do amor dele em tudo. Obrigado, Jesus. Comece a louvar agora o Senhor. Comece a agradecer a Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos. Nós te glorificamos. Porque a sua graça me alcançou. Apesar dos meus erros, das acusações dos outros, sua graça me alcançou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.